Tá com a palavra, meu Tá, amigo. Fica à vontade. valeu. Então, hoje, primeiro agradecer, né, pela oportunidade, pela confiança que você está me dando de não só você, mas também a Igreja Batista, né, de poder estar participando de uma parada tão, que eu acho tão interessante, tão produtiva, né, que é nesse momento, principalmente nesse momento de afastamento social, esse momento onde a gente não pode interagir muito na igreja, né? Tem algumas limitações. A gente pode trazer a igreja para dentro da nossa casa e todo mundo em comunhão poder participar e aprender junto. Hoje eu vou trazer a resenha do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do pastor Heber Campos Júnior, né? Que o nome do livro já é bem explicativo, né? Ele tenta trazer uma luz sobre essa questão da vontade de Deus. É, ele diz que o ponto principal dele tentar trazer esse livro é porque tem uma grande quantidade de material já disponível sobre isso, mas esse material não parece suprir a necessidade do povo cristão, né? Que mesmo com todo esse material, o povo cristão ainda assim continua confundindo muito a questão da vontade de Deus, e a gente pode perceber que a cultura cristã hoje, o, a igreja brasileira, né, é uma igreja que não parece ter entendido muito bem aquilo que Deus quer para a igreja, né? É, e ele tenta trazer de uma forma bem fundamentada uma luz quanto a isso, para tentar resolver de uma vez por todas essa questão dessas dúvidas, né? É, a gente pode pensar que esse é um livro voltado para quem é jovem, porque os jovens geralmente têm muitas dúvidas sobre que carreira seguir, que faculdade fazer, né? Ou com quem eu posso me relacionar, com quem eu não posso, qual é a vontade de Deus para a minha vida sobre cada situação dessa, né? Mas, na realidade, ele traz uma perspectiva muito ampla e que tem uma aplicabilidade muito grande na igreja. É para a igreja por completo. Então, é muito válido para toda pessoa. Eu até recomendo que quem puder tiver acesso a esse livro, que o faça, né? Que leia, que medite bastante nele, que ele tem muitas respostas, muitas coisas muito importantes para a gente, né? Eu não tenho uma cópia física do livro, porque é um livro que está disponível de graça no Amazon Prime. Quem tiver conta no Amazon Prime consegue entrar e baixar de graça. Foi assim que eu baixei, é assim que eu costumo fazer mais ou menos as minhas leituras, né? Que é com o Kindle, né? Que é um aparelhozinho, tipo um tabletzinho da Amazon, né? Que a gente consegue fazer, principalmente livros, né? É muito mais prático de fazer. Então, o autor ele começa trazendo uma abordagem sobre a questão cristã da igreja brasileira, né? A questão da igreja brasileira. Ele fala que existe muita confusão sobre o tema porque tem um material muito grande disponível, e esse material, por ser muito grande, por ser muitas pessoas falando sobre isso, em alguns momentos essas pessoas acabam fazendo coisas, falando, ensinando coisas contraditórias, e nem sempre essas pessoas estão bem fundamentadas na palavra de Deus, até por isso que sai alguma coisa contraditória, né? Ele fala que a gente tem o costume de ter a gente tem alguns chavões na igreja, né, como Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, o melhor de Deus ainda está por vir, e a gente acaba usando isso como forma de consolo para as pessoas, né? Principalmente quando elas estão passando em algum momento de dificuldade. A gente tenta, que não é nada de errado isso, você tentar consolar a pessoa, você ajudar essa pessoa nesse momento de dificuldade, mas a gente acaba passando uma ideia equivocada daquilo que é, do que esses termos significam, né? A gente acaba despertando nessa pessoa, como se fosse assim: se Deus tem um plano maravilhoso para mim, né? Se Deus tem um plano maravilhoso para minha vida, eu vou procurar esse plano maravilhoso. Deus vai me revelar, vou buscar. Deus vai me revelar esse plano e eu vou resolver todos os meus problemas e vou viver uma vida super feliz, né? E não é bem assim que funciona isso, né? É meio que o contrário, na verdade. A vida de um cristão é uma vida permeada é, de momentos difíceis, né?
A gente pode ver na história da igreja, na história dos apóstolos, como foi o processo de vida deles, como foi principalmente a morte deles, né? Paulo foi preso várias vezes, né? Outros foram crucificados. Um foi crucificado de cabeça para baixo, outros foram decapitados. Então, a vida do cristão, ela, na verdade, conduz para uma certa quantidade de sofrimento, né? Nessa perspectiva, a gente acaba pensando, a pessoa acaba pensando, até mesmo a gente, às vezes, acaba pensando que pode convencer Deus de revelar para nós aquilo que ele tem para a gente viver uma vida super tranquila. Quando eu estava lendo essa parte, eu até lembrei um pouco da minha adolescência, quando eu jogava, ainda jogo videogame, né? Mas quando eu jogava mais, né? Eu tinha um jogo que eu adorava, que era o God of War, que era para PlayStation 2, e era um jogo muito difícil, tinha alguns enigmas que você tinha que resolver conforme você ia avançando no jogo. E teve um que eu fiquei preso nele, cara, mais de um mês. Eu já tinha até desistido. Aí eu pensei, falei assim, cara, será que na internet eu consigo achar resposta para isso? Naquela época a gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje na internet, né? Aí eu fui, pesquisei, achei, encontrei o que eu precisava, passei da fase, consegui finalizar o jogo. E eu consegui relacionar um pouco com isso. A gente acaba achando que Deus é como se fosse uma internet melhorada, em que a gente vai lá, faz uma sequência de orações, cumpre faz alguns propósitos, né? Faz jejum, e Deus vai revelar a vontade dele para a gente, e a gente vai acabar descobrindo um mapa que a gente tem que seguir e viver uma vida tranquila, né? Aí isso acaba criando uma confusão, né? A gente acaba criando pessoas que não entendem como se relacionar com Deus, como uma relação com Deus tem que ser, entendeu? A pessoa cria expectativas erradas sobre daquilo que ela pode conseguir de Deus, né? E acaba alimentando um relacionamento que não é sadio, porque essa pessoa acaba querendo oferecer alguma coisa a Deus que Deus não está querendo, em troca de alguma coisa que ela não pode ter de Deus, entendeu? Nesse sentido, para ilustrar isso, ele fala que por que algumas coisas a gente não consegue ter de Deus, né? Ele diz que a gente tem a vontade revelada de Deus e a vontade secreta de Deus. A vontade secreta é aquela que Deus não tem a obrigação de revelar a você. Simples assim. Deus não tem a obrigação, e não importa o que você faça, não tem como você convencer Deus a revelar isso a você, né? Aí você pode pensar, poxa, mas eu vejo tanto episódio na Bíblia de Deus revelando algumas coisas, de Deus falando com os profetas. São coisas bem específicas, né? E que não se aplicam diretamente a gente, não nessa perspectiva que é do relacionamento desses específicos na Bíblia, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos que o autor também mostra lá, de que nem tudo que Deus sabe, ou tudo que Deus pode fazer, ele tem a obrigação de te falar ou de fazer. Por exemplo, pouco antes de o povo entrar na Terra Prometida, ao concluir sua revisão de toda a lei de Deus revelada a Israel, Moisés escreveu: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, Deus, quando estava se relacionando ali com o povo, estava se dando a conhecer ao povo, ele revelou muitas coisas a eles, mas outras coisas ele não revelou. E Moisés, nessa passagem, mostra que aquilo que ele revelou é nosso por direito, a gente tem o direito de conhecer, mas aquilo que ele não revelou compete a Deus e a gente não tem como acessar isso. Em Romanos 11, 33, 34 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Né? Nesse sentido, dá para a gente perceber que tem coisas que são muito acima até daquilo que a gente consegue compreender. Então, se tornam impossíveis de a gente conhecer. Continuando, Atos 1, 6, 7 diz: aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?
e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Marcos 13:32 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, se nem Jesus Cristo tem acesso a algumas informações, quem dirá nós que somos tão menores que ele, né? Mas a vontade de Deus é revelada. A gente pode acessar a vontade de Deus da maneira correta, né? A própria palavra nos diz em Efésios 5:17, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Nesse versículo, o autor faz uma exposição bem profunda sobre esse versículo, destacando 2 pontos, né? Principalmente a parte procurar e conhecer a vontade do Senhor. Primeiro, que se Paulo orienta a gente a procurar conhecer, é porque essa vontade pode ser conhecida. E segundo, que nós precisamos procurar conhecer. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, da nossa indiferença à palavra de Deus e nos aprofundarmos nisso. Ele faz uma exposição depois dizendo o seguinte, que a vontade secreta não compete a nós conhecermos, que a vontade revelada é nossa obrigação conhecer. E essa vontade revelada é a palavra de Deus, é a própria Bíblia, né? Através da Bíblia, a gente conhece tudo aquilo que Deus quer para a gente, da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. A gente aprende a estabelecer um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento em que há expectativas reais daquilo que a gente realmente precisa saber, daquilo que a gente realmente precisa conhecer, para a gente ter essa troca, né? Aprender com Deus, né? E ao mesmo tempo passar para as outras pessoas aquilo que Deus tem nos ensinado. Nessa vontade revelada, né, que é a palavra de Deus, o autor traz uma exposição aqui que, deixa eu só encontrar aqui rapidinho, que nós não devemos ser indiferentes à palavra de Deus, né? Bem-aventurado. Tá. Nesse sentido, a gente tem que procurar quebrar essa cultura que a gente tem de não se relacionar com a Bíblia. Eu acho que muitas pessoas conhecem e talvez até se identifiquem com pessoas que não gostam de ler a Bíblia, não gostam de ler um bom livro, não gostam de estudar, de se aprofundar na palavra, né? Então a gente tem que, como Paulo está recomendando aos Efésios, procurar compreender, procurar conhecer. E não é simplesmente a gente ler a Bíblia e abrir mão da... Como, por exemplo, eu vou ler a Bíblia, vou fazer uma metinha de ler a Bíblia um capítulo por dia, vou ler esse capítulo e vou fechar minha Bíblia e vou fazer qualquer outra coisa e esquecer simplesmente tudo que eu li. É você se relacionar com o texto que você leu. É você meditar naquilo, é você procurar entender realmente o que Deus está tentando passar em cada palavra que você está lendo ali, né? Salmo 1 diz: bem-aventurado ou feliz, né, em algumas outras traduções, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, essa relação com a palavra, com a lei de Deus, com aquilo que foi revelado por Deus, nos faz tornar homens felizes diante de Deus. Então, a gente tem... O autor faz duas classificações maiores, né? A vontade secreta, que não compete a nós conhecer, que é exclusiva de Deus, e a gente não tem como acessar essa vontade, e a vontade revelada, que é a palavra de Deus, que é nossa obrigação conhecer e nos aprofundar nisso, né? Nessa palavra, na vontade revelada, ele estabelece 3 outras classificações, que são as proibições explícitas, os mandamentos positivos e as situações de moralmente indiferentes. Espero que não esteja fácil de entender, eu estou tentando passar da maneira mais fácil. As proibições explícitas são aquelas como, por exemplo, os 10 mandamentos, né? A gente encontra lá: não matar, não roubar, não adulterar,
né? Não, em outras partes a gente consegue encontrar, não terás outros deuses diante de mim. São coisas bem claras que Deus não deixa nenhuma, se deixa margem de interpretação, é uma coisa muito pequena. Ou é ou não é, e não cabe muita interpretação. Você não pode fazer isso e acabou. Então, não tem muito o que fazer. O segundo ponto são os mandamentos positivos, que são as atitudes que um cristão precisa ter na vida dele. Por exemplo, amar ao próximo, né, é uma obrigação, que é uma coisa positiva. Cuidar das outras pessoas, né, são coisas nesse sentido. Nisso ele diz que não tem uma receita de bolo na Bíblia, não é algo muito bem definido. São coisas que você vai avaliando conforme as oportunidades vão aparecendo e você vai, dessa forma, agindo como Jesus agia, né? Eu trouxe aqui até um exemplo que eu acho que vai fazer mais, vai dar uma luz melhor, né? Pensa num pastor. Eu não sei se o pastor da igreja de vocês trabalha de forma exclusiva na igreja ou se ele só pastoreia durante um período de tempo e tem um outro emprego. Ele é pastor de horário integral, né? Integral. Então, assim, digamos que não seja um pastor de horário integral, que ele precisa cumprir, trabalhar para poder trabalhar para poder sustentar a família dele. Ele chega cansado do trabalho à noite e tem as obrigações dele como pastor, que é pastorear o rebanho, ele precisa ir à igreja. Às vezes ele recebe uma ligação de um membro da igreja que está passando por uma dificuldade, né? Mas ele não pode ficar exclusivamente com isso. Ele também tem a família dele para cuidar, ele precisa dar atenção à esposa, ele precisa dar atenção aos filhos. Então, nesse sentido, ele precisa entender, aprender, ver o que é a prioridade no momento para poder suprir as necessidades de todas essas pessoas que dependem dele. Então, por isso que é preciso um pouco mais de, até um pouco de jogo de cintura, né? Para o cara saber encontrar o meio termo entre todas essas coisas, para ele conseguir suprir essas necessidades do pessoal e responder de forma bíblica, sem abandonar a família, sem abandonar a igreja, sem abandonar os compromissos dele, tudo de uma forma bem organizada. A última são as situações adiáforas, né? É um termo meio estranho, eu particularmente nunca tinha ouvido falar disso, mas ele explica que é um termo teológico para aquilo que não é obrigatório e que nem é proibido. É uma coisa que é moralmente indiferente. Você fazer ou não fazer não traz nenhum tipo de embaraço, desde que você não tenha nenhuma motivação pecaminosa para isso, né? Aí ele traz que essa situação adiáfora é aquela que tem mais afligido o pessoal da igreja brasileira agora, porque todos nós estamos muito preocupados com nossa vida particular, com o nosso ministério, com a faculdade que a gente vai fazer, com o nosso trabalho. E não tem nada de negativo, não tem nada de pecaminoso nisso. Você querer ter um bom emprego, você se dedicar a seu ministério, só que a gente acaba acreditando que Deus tem a obrigação de revelar para a gente aquilo que a gente precisa saber sobre isso. A gente acha que a gente pode convencer Deus a mostrar para a gente qual faculdade eu tenho que fazer. E isso é uma situação em que não há um impedimento claro de Deus para isso. Você pode fazer teologia, você pode fazer engenharia, você pode fazer administração. É algo que vai muito do seu gosto e que vai muito também daquilo que você pode oferecer de benefício para a comunidade onde você está. Mas não é algo que necessariamente é negativo. Você é noivo, né? Você não é noivo, mas no caso, você é noivo, né, Tiago? Então, eu já sou casado. Sim, sim. A gente hoje eu sou casado, você já é noivo, já está encaminhado, mas antes disso, a gente passa por um processo meio chato de tentar encontrar alguém para poder que tenha os mesmos costumes que a gente. A palavra de Deus nos dá certos direcionamentos sobre como fazer isso, mas não diz especificamente com quem a gente tem que ficar. É uma coisa que é nossa. Você tem que encontrar uma pessoa que tenha o mesmo pensamento que você, que compartilhe da fé que você tem,
que te ajude, né? Que seja uma pessoa que né? Mas não especificamente uma pessoa, mas uma pessoa que responda a essas necessidades, que você consiga se relacionar, que você tenha interesse, que se interesse por você, entendeu? Então, aqui no final eu separei uma parte um parágrafo que ele disse, que ele postou lá no livro, que é o seguinte: a maioria dos crentes se aflige no desejo de ter uma luz de Deus para tais decisões muito específicas, em que Deus não nos dá um direcionamento especial. Por um lado, não espere por orientação especial do Senhor em áreas que ele já revelou a sua vontade. Isso seria menosprezar as Escrituras. Por outro lado, não pense que ele lhe dará coordenadas para cada decisão específica da sua vida. As Escrituras são a norma para que tomemos decisões a partir dos princípios bíblicos. Ou seja, nessas situações adiáforas, a gente consegue orientações na Bíblia, mas Deus não vai dar para a gente uma carta, né? Um mapa para que a gente evite o sofrimento e consiga resolver tudo isso de uma maneira simples e indolor, né? Então, assim, para apresentar um resumo final, né? O resumo final assim, entender que a gente precisa, que a vontade de Deus tem duas faces. Uma secreta, que não compete a nós conhecer, tá? E uma outra que é revelada, que nessa vontade revelada a gente vai ter os mandamentos, que a gente não pode, coisas que a gente não pode fazer, coisas que a gente deve fazer, e que Deus vai dar a gente condições e sabedoria para cumprir isso de maneira satisfatória. E a terceira face disso são as situações adiáforas, né? Que são aquelas que a gente também só vai encontrar um direcionamento para a gente tomar nossas decisões, mas que são coisas nossas, da nossa vida, que compete a nós decidir. Não tem como a gente passar essa responsabilidade para Deus.